Estamos estudando Efésios, a carta de Efésios. E a intenção é ler a palavra e deixar que ela fale ao nosso coração. Estamos no capítulo 4. A partir do versículo 7 até o versículo 16, o apóstolo Paulo mostra o programa para o bom funcionamento dos membros do corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o lugar onde as pessoas se comprometem, se compartilham na dor e na saúde, na escassez e na abundância. A igreja é uma corporalidade onde cada parte se vincula a outra por meio de uma vida, a vida de Cristo. O que nos une aqui é a vida de Cristo. O que me liga a você e você a mim é a vida de Cristo. Somos o corpo de Cristo, a igreja. O corpo é uma unidade com diversidade dos seus membros. E cada membro do corpo é necessário e exerce uma função no corpo. Se você está no corpo de Cristo, que é a igreja, você tem uma função que o próprio Cristo lhe deu. O papel que cada um desempenha no corpo é lhe concedido segundo a proporção do dom de Cristo. E ele faz conforme bem lhe parecer. Se o dom de Cristo se refere ao Espírito Santo, então a ideia é que o Espírito Santo é quem concede os dons a cada crente e também capacita, habilita, dá habilidade para exercer os dons que Ele mesmo deu. À medida que cada membro desempenha o trabalho que lhe foi designado, o corpo de Cristo desenvolve, cresce, é edificado. E Cristo é tudo em todos. Divisões, partidos, individualismo, interesses próprios impedem, irmãos, o desenvolvimento dessa verdade. Por isso é imprescindível a morte do ego com Cristo na cruz. O ego, o eu, não pode ficar vivo. Se está vivo, não tem unidade, não tem corpo nenhum. Quando que tudo começou? Essa questão do ego pecaminoso, do eu, quando tudo começou? No caso do homem, começou no jardim do Éden. Gênesis 3, verso 5. Vamos ouvir a leitura. Porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E sereis como Deus, foi o apelo da serpente. Satanás, o diabo,
Vocês serão como Deus. Foi a promessa sedutora do diabo. Algo dentro de Eva respondeu ao que Satanás estava oferecendo. Foi então que o eu pecaminoso teve o seu terrível nascimento e estabeleceu o seu trono dentro de Eva, depois dentro de Adão, e a partir de Adão dentro de todos nós que descendemos dele. É o que diz a palavra. Então, irmãos, nós já nascemos contaminados na fonte, estragados na fonte. O eu está todo envolvido com o pecado. Todos os pensamentos e ações que se constituem em pecado estão relacionados com o eu. O lema silencioso do eu é: tenha medo de mim ou me reverencie. E quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, do jeito que ele programou, ele fica lamentoso, lastimoso, irritado, ressentido, amargurado. E não são poucas as vezes que ele perde a estribeira. O único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo, de suas paixões egoístas, paixões de grandeza, é a nossa morte com Cristo na cruz. Eu preciso ser curado de mim mesmo. Você também. A encrenca maior é você mesmo. Porque é uma questão de eu. A encrenca é o eu. E só tem um remédio, irmãos. É a morte com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O nosso eu arrogante, que se acha divino, fenomenal, sensacional, foi derrubado, foi vencido e destruído na cruz com Cristo. Agora Cristo vive em mim. Você percebeu? Mudou a fonte em mim. O eu perverso foi substituído por Cristo no meu interior. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo é a minha vida espiritual. Esta é a vida que Cristo veio revelar e nos conceder. Portanto, se você não creu ainda, creia, não custa nada, você não paga nada, não dói também, não dói. Se você não creu, creia na afirmação da palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Singelo assim. Dessa maneira, você estará livre do seu eu perverso e egoísta e poderá confessar: não mais eu, mas Cristo. Agora tem unidade. Agora tem como ter unidade. O projeto divino é nos envolver uns com os outros. Você sabia? Você gosta de se envolver
uns com os outros? Você gosta de se envolver com o outro? Ou não? Porque o projeto de Deus envolve esse envolvimento. Eu quero até lhe dizer que Deus quer que nós percebamos o quanto somos importantes uns para os outros. Preste atenção. Importantes não em si mesmos. Não é isso? Importantes em termos de comunhão. Eu preciso da comunhão do meu irmão. Você precisa da minha. O projeto de Deus envolve comunhão com Ele e uns com os outros. Como é gostoso você conviver com alguém que tem comunhão com Deus. Quando eu escuto alguém dizer: eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de fazer do meu jeito, eu fico preocupado com essa pessoa, porque ela não tem o espírito de grupo, de equipe, de parceria, de comunhão, de convívio. Uma pessoa assim, basta qualquer insatisfação para dar no pé. E tudo indica que o eu ainda está intacto nela. A vida do eu é independente, teimosa e solista. Esse tipo de pessoa não sabe conviver, porque também não depende do outro. É gostoso depender do outro. Ô irmão, é gostoso. No corpo de Cristo é assim. Mas tem gente que está cheia de direito, se valoriza demais, se queixa muito, se acha. Aí não é fácil. Biólogos, viu, Renata, demonstraram que a espécie mimosa vegetal, conhecida como dormideira ou não me toques, é capaz de responder a estímulos. No primeiro toque, as dormideiras fechavam suas folhas e repetiam o gesto em uma mesma queda 8 horas depois. Você conhece o que é as dormideiras? Você tocou, fecha. Tocou a folhinha, tocou, fechou. Se encolhe. Tem gente assim. São sensíveis demais. Ô louco. É verdade. No primeiro toque, se encolhe, se retrai. Será sempre superficial nos relacionamentos e rasos na amizade. Não se deixa conhecer por ninguém, frequentemente recolhe-se em si mesmo, não desenvolve amizade profunda na comunidade, está sempre desconfiando, suspeitando do outro. É melindroso. Às vezes tem muito conhecimento intelectual, mas não tem relacionamento de amor com Deus e com os irmãos, porque o que importa é o amor. Alguém disse que a amizade
é como louça fina de porcelana. Uma vez arranhada, não tem mais recuperação. No reino de Deus não é assim não. Essa amizade de porcelana é assim mesmo. Mas os discípulos de Cristo têm couro de anta. O meu couro é de anta. Pode arranhar, pode riscar. Aguenta. O discípulo de Cristo aguenta. Tem couro grosso. No reino de Deus, não tem aquela cantiga popular de brincadeira. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco, se acabou. Tem conversa de que se acabou, não. No reino de Deus. Cristo nos salvou para sermos amigos. Amigos mais chegados do que o irmão. Irmãos, nada pode ser relevante diante da expressão do verdadeiro amor, da amizade e da comunhão. Nada. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Na igreja de Cristo, porque eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja de Deus, não tem estrelato. Tem constelação. Aí tem. Não tem carreira solo. Ninguém vive sozinho no âmbito do reino de Deus. Quando vivemos aferrados no nosso eu, porque ainda não cremos que fomos crucificados com Cristo, quando vivemos atrás dos nossos próprios interesses egoístas, quando vivemos em torno de nós mesmos, vamos ser miseráveis, rastejantes e insatisfeitos. Sem a morte do ego, com Cristo não há cristianismo. Não tem unidade nenhuma, não tem corpo. Tem que morrer. O pão é uma figura importante na palavra de Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Pão é uma tipologia, uma figura muito importante. Primeiro, porque é fruto de um sacrifício. A espiga de trigo tem que perder a sua característica de espiga, tem que perder a sua identidade, tem que perder a sua individualidade. E através de um processo de moinho, o trigo é quebrado e vira uma farinha. Depois que foi desmanchado e reduzido a uma farinha, essa farinha vira uma massa que é sovada até alcançar uma textura capaz de ser assada e transformada em um delicioso pão. Agora eu pergunto: onde está aquele grão maior, exibido? Onde está aquele grão menor, o que fica se achando que é inferior a tudo? Onde está aquele grão mais bonito? Porque tem, né? Onde está o mais feio? Porque tem também. Onde está aquele grão mais cheio? Onde está aquele xoxo? O medrado e o mirrado? Cadê? Acabou tudo. Não tem mais isso.
Viu, Valdir? Acabou tudo, não existe mais. É um pão agora. Unidade. O pão é resultado de um sacrifício, de uma morte. E fala do cristianismo verdadeiro, fala da nossa morte com Cristo na cruz. Todos nós passamos pela mesma moenda, a moenda da cruz. Lá nós fomos quebrados. Todos nós morremos com Cristo. A morte com Cristo reduz o meu individualismo a zero no corpo de Cristo. Pela morte, saímos do individualismo para a coletividade da igreja. Não existe igreja sem a morte dos seus componentes, dos seus membros. Sem a morte da velha vida, não existe igreja. Sem a morte com Cristo na cruz, não podemos ser pão de Deus. Você não é pão de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Agora tem diversidade. Tem diversidade. E essa diversidade não atrapalha em nada a nossa unidade. Podemos agora ir para Efésios 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O papel, ou a função que cada membro do corpo de Cristo, a igreja, desempenha é uma operação da graça segundo a proporção do dom de Cristo, como o texto mostrou. É o Espírito Santo que distribui os dons a cada um, conforme bem lhe parecer. E tudo tem que visar o louvor do Senhor. Você sabia? Aqui na igreja, tudo tem que visar. A finalidade de tudo aqui é o louvor ao Senhor. Se ficou magoado, se quer ser reconhecido, é sinal que não morreu ainda. O eu vivo é um desastre. Se você, preste atenção no que eu vou dizer, se você é um desses que recebe muitos elogios pelo desempenho, então, no final do dia, faça um buquê e deposite no altar do Senhor e diga a Ele: Senhor, pertence a Ti, não a mim. Não fica com o louvor. Esse louvor não é teu, é do Senhor. Tudo indica, irmão José Rabelo, que Satanás, quando ainda não era Satanás, quis ficar com um pouco de louvor que pertencia ao Senhor. Agora, se você é um daqueles que recebe muitas críticas, então faça um feixe dessas críticas no final do dia e lance na cruz de Cristo. Deixe lá. Você é um morto. Em suma, estou crucificado com Cristo para os louvores e para as críticas. Os louvores não vão me deixar orgulhoso porque eu morri, e as críticas também não vão me deixar
magoado, azedo, porque eu estou morto. Então, os dons que o Espírito distribui a cada um é sempre para avisar o crescimento espiritual e a exaltação e a centralização de Cristo. Não importa o que você faz, pode ser uma coisa bem insignificante aos olhos das pessoas, pode ser uma coisa que as pessoas nem estão notando, estão vendo, mas é o que o Espírito colocou e tem o mesmo valor diante de Deus. Agora, se o seu trabalho não visa a exaltação de Cristo, então aí é um sinal negativo. Você poderia ler Efésios 4, do 8 ao 10. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmãos, cada crente, cada um, não fica nenhum de fora. Cada crente em Jesus Cristo tem algum dom concedido pelo Espírito. Mas agora o apóstolo fala de alguns dons que são concedidos não a todos, mas a alguns visando o aperfeiçoamento dos santos e o crescimento do corpo. O doador desses dons é o próprio Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos e assunto aos céus. Cristo desceu até a manjedoura, depois até a cruz e finalmente até a sepultura. Aí, irmãos, começa a outra jornada do Senhor, uma jornada pelo Pai e pelo Espírito. Vem a ressurreição dele, a ascensão dele, acima de todos os céus, diz o texto, para preencher todas as coisas. O movimento de cima para baixo é o movimento do nosso Senhor Jesus que desceu. O movimento de baixo para cima, começando na sua ressurreição, é a obra do Pai ressuscitando o seu Filho. Aquele que desceu dos céus é também aquele que derrotou o pecado, derrotou o pecador, o eu, o diabo, os demônios e a morte. Ele venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora ele vive em nós a totalidade da sua vitória. O texto diz que ele encheu todas as coisas, porque ele é a fonte de todas as bênçãos, a soma de todas as virtudes, a essência e soberano supremo de todas as coisas. Veja o verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos eram homens encarregados pelo Senhor de pregar a palavra e iniciar igrejas em vários lugares. Eram homens que viram o Senhor Jesus
depois da sua ressurreição. Tinham poder para fazer milagres, como um meio de confirmar a mensagem que eles pregavam. Seu ministério, junto com os profetas do Antigo Testamento, era ligado à fundação da igreja. Os apóstolos que se referem a essa passagem lida são apenas aqueles que foram depois da ascensão de Cristo. Esse tipo de ministério apostolado terminou no primeiro século. É assim que eu creio, irmão José Rabelo. Paulo, apóstolo, Pedro, apóstolo, Tiago, João. Nós não temos mais esse tipo de apostolado como eles foram. É a maneira que eu creio. Eu sei que tem gente que diz: eu sou apóstolo. Mas não é o que a palavra do Senhor diz. Profetas eram porta-vozes de Deus. Eles recebiam as revelações de Deus e transmitiam à igreja. Aquilo que falavam por meio do Espírito Santo era a palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo que não temos mais esse ministério desse tipo. Porque agora nós temos a palavra aí escrita. Esses profetas, tudo indica que são aqueles profetas designados por Cristo depois da sua ascensão. Hoje em dia, irmãos, não temos mais nem apóstolo e nem profetas nesse sentido. Sentido técnico da palavra. Depois que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, aí nós temos a palavra. E esse ministério específico deixou de existir. Evangelista, esse tem. São aqueles que pregam as boas novas da salvação. São divinamente equipados para ganhar os perdidos para Cristo, pregando a palavra de Deus. Eles vão ao mundo pregando a palavra. Esse tipo de ministério nós temos hoje na igreja. Pastores, aí diz pastores, são homens que servem debaixo da autoridade do Supremo Pastor, cuidando das almas que pertencem a Cristo, da ovelha de Cristo. É um cuidado espiritual pela pregação da palavra. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isso não aproveita a vós outros. Você vê, guias aí é pastores. Tem a outra versão que diz pastores. Você vê, o trabalho deles é cuidar, velar por vossas almas. Não é coisa fácil, não, pela pregação da palavra. Veja o verso 7 de Hebreus, aí 13. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Aí são pastores, guias aí são pastores. No primeiro texto que foi lido, falou em obediência. Você não precisa obedecer o pastor aí do jeito que eles querem, não. Tem que fazer o que ele fala. Não, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus. Você sabe o que é? Eu estou pregando a palavra.
Você tem que obedecer, não a mim, é a palavra de Deus. Se quiser. É a palavra. Não é a vontade pessoal dele, não. Não é imposição pessoal. Porque se estiver fazendo imposição pessoal, não é pastor. De Deus, não. E no versículo 7, você quer conhecer quem é pastor? Diz aí, aqueles que pregaram a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Se não prega, não é. E tem mais uma coisa aí também, que diz aí que tem que ter testemunho. Você precisa olhar a minha vida. Se ela não inspira você, que pastor é esse? Você tem que olhar a vida do pastor, principalmente em relação à palavra de Deus. Como é que ele é? Então o seu ministério é pregar a palavra, o evangelho, orientar, exortar, encorajar. E tem mais uma. Pastor também não é talento. Talento todo mundo tem. Uns mais, outros menos. É dom. É dom. Mestre, também o texto falou em mestre, são homens que receberam de Deus a capacidade para expor a palavra, estudar a palavra, os textos da palavra, mostrando o sentido, o significado, olhando os contextos, é o mestre. Há quem pense que os dois últimos itens, pastores e mestres, se referem a um só, devendo ser traduzido pastores mestres. Parece que são coisas diferentes. Você pode ser pastor e mestre. Você pode ter o dom de pastor e de mestre, mas pode não ter também. Então, pastores e mestres. Você poderia ler o versículo 12 ao 16? Já é para encerrar, tá, irmãos? Então vamos ver aí, Efésios 12 a 16. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Para que esses evangelistas, pastores e mestres aí no corpo de Cristo? Aí diz para quê? Aí diz para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, quando o Senhor Jesus Cristo levar a sua igreja para os céus. Aí fala do conhecimento do Filho de Deus. Nós estamos aqui para isto, conhecer o Filho de Deus. Conhecimento contínuo, irmãos. Mesmo no céu, quando todas as imperfeições e limitações forem retiradas, nós
ainda vamos continuar conhecendo o Filho de Deus, porque Ele é inesgotável. Como é que se chega ao fim do inesgotável? Não tem como. A medida da estatura, a medida da estatura de Cristo, nós vamos chegar nesse auge, no arrebatamento da igreja. Aí atingiremos a estatura perfeita, ou seja, a nossa maturidade como indivíduo e como corpo de Cristo. Atingiremos a perfeição, o auge do desenvolvimento espiritual. Para quê? Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Estão vendo aqui? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Imaturidade, instabilidade, ingenuidade é coisa de meninos. Aqui diz, para não ser mais como meninos. Por isso que temos que estudar a palavra. A mentalidade infantil, irmãos, sempre é escrava do vitimismo e da inconstância. Não se fixa, não se aprofunda, não tem raízes, é uma espécie de gangorra, montanha-russa. Tem gente assim, é coisa de criança. Não gostei do culto. Não gostei do culto hoje. Eu vou procurar um lugar mais quente por aí. E tem um lugar bem quente. Existe hoje uma tempestade de doutrinas. Aí fala de ventos de doutrinas. Ventos que sacodem as igrejas. Existe hoje uma tempestade de doutrinas soprando de todos os lados, e os meninos e as meninas inconstantes estão no meio, agitados. Uma das coisas de menino e de menina é a necessidade de ser o foco das atenções. O palco é sempre de criança. Crianças gostam de atenção. Ela desenvolve mecanismos psicológicos para capturar a atenção, principalmente dos pais. Criança é cheia de tramóia desde que nasce, mesmo sem a consciência disso. Tá? Você sabe o que é. Quando a criança não atrai a atenção, ela busca reforço no exibicionismo mais notável para ganhar atenção. Não é assim? Agora, o pior de tudo são marmanjos e marmanjas barbados e embatonizadas, querendo chamar a atenção para si, até num cântico. Então não é para sermos como meninos, tem que crescer.
Eu não vou mais lá, ninguém prestou atenção, ninguém bateu palma para mim. Meu irmão, você está fazendo para quem? Para quem é? Isso que eu estou dizendo é uma coisa boba, mas existem coisas muito mais terríveis nesse campo de querer ser o foco. Eu já vou dizer para vocês, o foco aqui é Jesus. Todos aqui estamos de foco a Ele. Eu amo você, tá? Pode ter certeza disso. Se precisar de mim, pode procurar. Olha, tenha certeza disso. Só que você não é meu foco. Meu foco é Jesus. Ele é a atenção. Ele é o noivo. Você é a noiva. Agora uma noiva que não olha muito para o noivo. Aqui está o noivo. Está todo bonito. Mas a noiva está de olho bela para cá. Casa não. Larga para lá porque não vai dar certo. Meu foco é Ele. É Ele. Agora, Jesus é o noivo da igreja. Mas essa igreja tira o diabo para dançar. Porque estão tirando. É a noiva dele? Irmãos, só a cruz pode nos libertar da tendência de ser o centro. E tem mais uma. Você não aguenta ser o centro. Tente. Você vai ter um piripaque. Não queira ser o centro. É pesado demais. Deixa para Ele. E quando eu estiver esvaziado de mim mesmo, eu posso ser cheio de Cristo e ganhar a maturidade crescente. A estatura da maturidade cristã é uma qualidade da vida de Cristo na nova criatura. E essa maturidade tem que ir para a prática, irmãos. Tem que ir para a prática. Você tem maturidade? Esse é o processo para nós. Só que tem que ir para a prática. Alguém me xingou, o que eu faço? Ei, vovó, alguém me xingou, o que eu vou fazer? Aí, no meu caso, eu digo o seguinte: eu estou morto para esse xingamento. Pode xingar à vontade. Eu estou morto para esse xingamento. E tem mais uma: pela bondade e graça de Cristo, você está perdoado por esse xingamento e por todos os outros que você ainda vai me xingar. Porque eu estou falando do poder da vida de Cristo em nós. Eu não estou falando de exercício religioso por aí, não. Alguém me xingou, então estou morto para esse xingamento. E está perdoado também. Fizeram alguma coisa bem desagradável para mim. Você não sabe. Fizeram algo desagradável para mim. Mas eu estou morto com Cristo para essa coisa desagradável. E mais, não vai ter contra-ataque. Meu não. Não vai ter contra-ataque, não. Isso chama-se maturidade. Eu não sou o centro da história, onde todos os outros gravitam. Não. Esse lugar não é meu. Isso é do Senhor. Eu sou zero. Cristo é tudo. Eu não tenho que me ressentir com nada. Mas você não sabe o que fizeram comigo. Você fala assim porque não sabe o que fizeram comigo, porque já me falaram isso. Você fala assim porque não é com você. Você não sabe o que fizeram comigo. Vou falar bem baixinho um segredo para vocês, só para vocês, tá? Comigo
foi para a cruz. O migo está crucificado com Cristo. Se a libertação de Cristo não for suficiente para me libertar dos meus sentimentos apodrecidos, então essa liberdade não vale a pena. Se eu fui liberto, mas ainda vivo debaixo de sentimentos de escravatura, acorrentado pela mágoa, amargurado, ressentido, das duas uma: ou a libertação de Cristo não vale nada, ou eu não fui liberto. Eu nunca vi Jesus ficando ressentido por nada, muito menos com nada. Esse é o varão maduro. Os dons equipam os santos. Os santos servem a Cristo e uns aos outros. E o corpo de Cristo, a igreja, é edificado.